Olá, mais uma live, Mulheres e Suas Histórias, com um tema hoje, um dia de cada vez. E vocês são muito bem-vindos. Você que vai entrar depois, você pode passar e ir direto para a palavra, porque eu vou agora receber as pessoas que vão entrar aqui conosco. Então você que entrar depois, você já encaminha para a palavra. E aí, Simone, seja bem-vinda à nossa live Mulheres e Suas Histórias. Para mim é sempre um desafio fazer uma live. Seja bem-vinda, Tamires. O Instagram está entregando a nossa live, então a gente espera um pouquinho. Meu amigo Diogo, seja bem-vindo. Que bom ter você aqui, Diogo, meu amigo querido. Como eu falava, fazer uma live é um desafio. A gente está aqui no Instagram há apenas 3 meses falando com mulheres. Então é tudo um desafio para mim. E Deus tem me dado algumas oportunidades e eu tenho dito sim. É importante a gente dar uma resposta para aquilo que Deus ele nos entrega. E você já pode aí também convidar alguém para estar nessa live. É só encaminhar aqui. Eu vou começar a enviar aqui para algumas pessoas para entrar aqui na nossa live Mulheres e Suas Histórias. Hoje a gente vai estar aqui com Kerily. Ai, Deus, que emoção ter Kerily aqui diante de tudo que a gente já passou, que eu já presenciei ela vivendo e coisas que eu nem imagino, porque cada um sabe, né, a história que carrega. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Vai dando aí um feedback. Kerily, vai me dizendo alguma coisa aí se tá tudo ok. Eu tô aqui enviando para as minhas pessoas que pediram para lembrar, para enviar. Tá tudo ok, Kerily, que bom. Vamos embora. Tô aqui enviando para minhas convidadas, pro pessoal. Muitas mulheres precisam te ouvir. Pamela, minha discípula querida, seja bem-vinda à nossa live. Mainha, Amanda e Alice aqui ouvindo, que bom. Família linda, amo vocês, muita saudade. Precisamos de um almoço daquele, amigo. Minha mana, seja bem-vinda. Albânia, Isabelle, Carilina, a irmã de Kerily está aqui. Não sei por que ela está nessa live hoje. Vocês são muito bem-vindas e bem-vindo. Essa live ela é muito especial para mim, de verdade, assim, porque Kerily é uma mulher que eu mentorei por muitos anos. Ela chegou na minha liderança muito novinha no Evangelho e, bem dizer, morou comigo na minha casa. E para mim é uma honra poder ter ela nesse projeto. A gente não se perdeu de vista. E isso é tão precioso, né? Eu vou chamar Kerily, porque a nossa live é uma live bem rápida. Ela é uma live de 30 minutos. Então, vamos chamar Kerily para ela já participar dessa mesa, né? Para ela. E como é difícil ficar sozinha numa live, eu chamo logo o convidado para me ajudar nesse desafio. Ô, Kerily, tu já estás com essa cara? Deixa eu ajeitar, né? Que só tá aparecendo a testa da pessoa. Vamos.
Ai, meu Deus. Que honra, Ai, Kelly, coisa ter você boa. aqui. Tá dando para escutar direito? Eu estou ouvindo bem. Vocês vão dando feedback aí se vocês estão nos ouvindo bem, se a imagem está Sim, boa. Eu gosto sempre, Kelly, de deixar os comentários para a gente sentir que as pessoas estão nos acompanhando, estão recebendo, estão perfeito. entendendo e até dando esse feedback, se está tudo ok com o som, com a imagem, né? Você que está chegando aqui, você pode convidar uma outra mulher para entrar nessa live. Aqui a gente junta mulheres que têm histórias. Mulheres, elas carregam muitas histórias Sim, e Deus colocou algumas mulheres bem pontuais para trazer para essas lives. Mulheres que eu acompanhei um pouco da história, do momento, e que eu acredito que pode acrescentar muito na vida de no meu caso, vocês, e muitos momentos, daquelas. né? Não é? Desde os Oi? 18 anos, no meu caso, muitos momentos, né? Desde os 18 anos até os Isso. 33, que é a idade que eu estou hoje, são 15 anos. Obrigada, Kelly, por me dizer que eu estou na casa dos 40. Mas assim, eu acredito que é muito precioso, porque Deus, ele, as nossas histórias, elas não ficam só conosco. O Senhor, ele sempre utiliza nossas histórias para Sim, abençoar a vida de outras pessoas. E isso é muito precioso para quem de fato entende e tem coragem. Porque a gente expor a nossa história de sofrimento, de dor, é para gente muito corajosa. E encontrar a bondade do Senhor diante da nossa história é coisa de gente crente. Porque como conseguir enxergar a bondade quando a gente está perdendo, quando a porta não se abre, quando a situação está difícil? Então, é coisa para a gente crente encontrar a bondade do Senhor em meio às nossas histórias. Então, vocês é muito bem-vindas que estão chegando aí. E eu queria falar para a Kerly, eu sempre quando convido alguém, eu sempre falo algo assim bem pontual a respeito dessa minha convidada. E eu queria relatar aqui um momento nosso que a gente teve há pouco tempo, onde a gente saiu para lanchar. E a gente foi, depois de tudo, assim, depois que a poeira baixou, depois de um bom sim. tempo, a gente saiu para comer. E eu pensei que eu iria, sabe, levar força para Kerily, que eu iria dar palavras de ânimo para ela, de coragem, mas eu posso garantir para vocês que eu fui muito encorajada por essa mulher. Eu Amém. consegui. Ela relatou algumas coisas para mim em momentos bem difíceis. Eu não sei se ela vai compartilhar aqui com vocês, mas Vou sim. o esposo dela, né, que faleceu, ele é muito meu amigo e para mim é tão emocionalmente, mexe tanto comigo. E quando ela começou a me relatar ali naquela mesa, como foi a partida de Val, meu Deus, como eu consegui ver Deus numa partida. E Kerly, como mulher, como esposa, ela conseguiu relatar isso de uma forma tão bonita, de uma forma tão especial, porque quando a gente fala de morte, a gente fala de algo tão triste, tão doloroso. E Kerly, naquele dia, foi tão especial, Kelly, as coisas que você me disse naquele dia, porque aquilo me fez ter uma visão tão diferente da eternidade, me fez olhar para a eternidade como algo muito especial da parte de Deus. Então eu quero dizer que eu admiro muito você, você é uma mulher muito corajosa. Às vezes as pessoas olham para você e não entendem a tua alegria, a tua determinação. As pessoas acham, meu Deus, como é que Kelly ela consegue? E eu acredito que nada mais é do que o Senhor na tua vida. Sim, Então eu queria com te deixar certeza. muita vontade aqui nessa live para compartilhar com essas pessoas que estão aqui a tua história. Ela não vai contar, claro, tudo, que a gente não tem tempo, mas eu tenho certeza que Deus direcionou algo muito especial para ela nos entregar aqui. Então, quero ele fique à vontade, meu amor.
Seja É uma frase bem-vinda que Deus... falando com mulheres. Muito obrigada. Uma frase que Deus colocou no meu coração esses dias é que as nossas histórias, ela conta quem é o nosso Deus. E é bem interessante, porque realmente, né? O nosso Deus a gente conhece pelas nossas histórias, né? As pessoas muitas vezes vão conhecer Deus através das nossas histórias. E para mim é uma honra, eu acho que não tem nem palavras. Eu já falei isso para você, só para ficar gravado. Você sabe da sua importância na minha vida. A sua família é muito importante na minha vida, né? Como você falou aí no comecinho, eu já passei um tempo morando com vocês, com tanto amor, tanto carinho, e em tantos outros momentos, né? Estivemos juntos, participando da vida do outro. E não seria diferente nesse momento que é tão importante, não só para você, mas para todas nós que estamos tendo a oportunidade de ver eu falando com mulheres. Eu acho que não tem sido só importante para mim, né? Tem sido importante para muitas mulheres e tantas outras que você nem tem noção de estar sendo alcançada, né? Durante esse período. Posso fazer uma oração rápida, bem rapidinha? Pode, pode. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Queremos te agradecer por cada pessoa que está aqui nessa live. Sim, Queremos te agradecer pelas pessoas que não assistiram agora, mas que serão alcançadas por essa live daqui a algum tempo. Queremos pedir, Senhor, que a sua presença tenha totalidade nesse momento, que o teu Espírito Santo tenha livre acesso em nosso meio, que qualquer palavra antes que saia, Senhor, da nossa boca seja aquecida no seu coração, e queremos declarar céus abertos, papai, para o teu mover em sobrenatural nome. neste momento. Nós queremos declarar, Senhor, que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração é somente para o Senhor, não é para mim, não é para Joyce ou para qualquer outra pessoa. Toda honra e toda glória é somente para o Senhor. Queremos te agradecer desde já por tudo que o Senhor está fazendo nesse Instagram, nesse ministério que tem surgido, mas queremos te agradecer ainda mais por tudo que o Senhor ainda vai fazer nesse ministério. Amém. Amém. O tema, né, que o Senhor colocou no meu coração é viver um dia de cada vez, né? E eu aprendi a viver um dia de cada vez através do luto. Joyce já falou com relação a Belinho. Quando eu falar Belinho, gente, é Valdemir, tá? Val, meu esposo. Aí quando eu não vou falar Val nem Valdemir, não consigo ainda. É Belinho mesmo. E assim, eu fui aprendendo esse processo por conta do luto, né? 8 meses antes do falecimento de Belinho, minha mãe faleceu. Em 2020, mais ou menos em fevereiro, quando começou a pandemia, foi quando nós descobrimos, né, que a minha mãe estava com um nódulo no pâncreas. E aí a gente começou a correr porque a gente sabia que era um órgão de difícil acesso, mas estava bem no começo. Só que aí, quando a gente começou a correr, a gente começou a ver que ele estava numa localização muito difícil, né? Ele interage com outros órgãos, então ele estava bem na cabecinha do pâncreas, perto da interação com outros órgãos. E aí a gente começou a correr contra o tempo, literalmente, para que a minha mãe fizesse cirurgia. E nesse período, minha irmã com sequela de Covid, eu tive o privilégio de estar com a minha mãe no momento que ela, por decisão assim própria mesmo, decidiu aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, sem precisar que ninguém falasse nada ou qualquer coisa de igreja. Ela decidiu por amor mesmo a Jesus. Foi lindo o que o Senhor fez. E logo após, ela disse para mim que eu não sei como é que vai ficar sua irmã, sua avó e tia, que era uma tia-avó dela, que era como se fosse mãe. Mas eu não vou voltar. Aí eu, mãe, repreende essa palavra. Fiz ela fazer uma oração repreendendo a palavra. Mas, na verdade, eu acho que naquele momento eu já sabia, sabe? Era tão nítido assim o quanto Deus tinha falado com ela, que eu já sabia realmente que o Senhor ia guardar minha mãe. E aí foi literalmente uma guerra, assim, né? Um momento de guerra. Ela chegou a fazer a cirurgia. No dia que era para ela voltar para o quarto, foi o dia onde ela teve uma parada cardíaca, seguida de um choque séptico, seguido de 6 minutos. E aí, quando eu cheguei lá, que seria o dia que ela receberia a alta, a médica manda todo mundo entrar e pede para eu ficar. E me explica que minha mãe tinha passado por esse processo e que ela estava entubada. E foi a primeira vez que eu tinha visto minha mãe entubada, né? Foi bem difícil para mim aquele dia. E depois desse processo começou literalmente um exército de oração, né? Um exército de oração pela minha mãe, de gente orando por minha mãe em todos os lugares. A graça, o amor e a misericórdia de Deus, né? Até porque era um momento muito difícil, que a gente estava no ápice da pandemia, então a gente não podia receber ninguém.
Nesse momento de UTI, era só eu e minha irmã mesmo. Um dia eu entrava, outro dia ela entrava. Eu entrava assim, literalmente, para orar, profetizar sobre a vida dela. Ela também entrava, fazia as orações dela. No dia que eu não entrava, eu ficava do lado de fora, na parede, com a mão estendida, orando pela minha mãe. E precisou de doação de sangue. E assim, o pessoal da família, da igreja, todo mundo foi muito solícito. Teve uma irmã da igreja que o esposo dela trabalhava no exército. Ela conseguiu que o esposo dela levasse os soldados do exército para doar sangue pela minha mãe. Ou seja, além de ter abençoado minha mãe, abençoou inúmeras outras vidas, porque foram tantas doações que não dava nem para contar a quantidade de pessoas que chegaram para doar sangue para ela. E quando foi dia 31 de maio, Papai do Céu guardou minha mãe. E foi bem interessante, porque isso foi no domingo. No sábado, tinha parado de poder receber visita, mas a médica liberou para que eu e minha irmã fosse. Era como se fosse realmente a despedida, sabe? E aí nós nos despedimos dela, né? E no domingo ela faleceu. E foi um momento muito difícil, assim, sabe, da minha vida, porque a Joyce conhece, né? Sabia o quanto a minha mãe era muito. Não era só minha mãe, era minha melhor amiga. Quando as coisas estavam boas ou apertava, que a gente geralmente tem uma amiga que a gente liga ou que a gente quer dividir, né? Era com ela que eu dividia. Então, assim, não foi só a minha mãe que eu perdi nesse momento, né? Eu perdi também a minha melhor amiga. Então, foi bem difícil para mim, muito difícil mesmo. Com uns 4 meses, mais ou menos, de falecimento da minha mãe, eu fui fazer exames de rotina e eu descobri 2 nódulos na mama esquerda. E aí, quando eu saí da clínica, cadê minha mãe para ligar? Aí eu tive uma crise de pânico, né? Síndrome do pânico. Isso foi no final da Agamenon Magalhães. Eu só me recordo que eu, tipo, tornei na frente do português. Ou seja, eu andei a Agamenon todinha e até hoje eu não me lembro como é que foi. E aí, nesse processo, entrou também uma pessoa que é muito importante na minha vida, que eu sei que também é importante na sua, que é a minha psicóloga, que está comigo até hoje, Sherline, que foi quando Belinho encontrou ela para mim, na verdade, né? Belinho encontrou ela para mim, 4 meses após o falecimento da minha mãe, e ela está me acompanhando até hoje, graças a Deus, porque é um instrumento. Não tem nem palavras para descrever o quanto ela é instrumento de Deus na minha vida, mesmo. E se eu chorar é normal, viu, meu povo? Esta é Kelly. E aí é porque tem pessoas que é mais. É tão de Deus assim, o quanto elas foram instrumento na vida da gente, que para mim é mais difícil de falar. E ela é uma delas. E aí, depois disso, quando chegou em novembro, eu tive um sonho que Deus dizia assim para mim: vou eu guardar para mim em fevereiro. E aí eu acordei de manhã e falei para ele, né? Quando eu falei isso para ele, ele pegou e ficou olhando para mim rindo, não falou nada. Aí eu cheguei em pânico no trabalho, né? Aí na hora do almoço eu fui almoçar com 2 amigas minhas, bênção de Deus na minha vida. E aí elas disseram para mim: amiga, é porque tu acabou de perder tua mãe. Tu tá um pouco debilitada e tal, mas eu sabia que não era isso. Eu sabia que era a voz de Deus, eu conhecia a voz do Senhor. E aí o tempo foi passando, né? Quando foi em janeiro, foi quando eu socorri Belinho pela primeira vez, né? Dia 1 de janeiro. E aí ele começou a fazer o tratamento, voltou para casa fazendo tratamento, e aí depois de alguns dias eu tive que socorrer ele novamente. E aí começou um outro processo, e assim, bem sozinha, assim como tinha sido da minha mãe, né? O da minha mãe ainda foi menos ruim, porque eu pude estar com a minha irmã. E ele me ajudando em casa quando eu chegava, ela também, então foi menos doloroso. E o dele não, porque o dele eu tive que ficar lá no hospital com ele, e a gente não podia receber ninguém, por conta da suspeita do Covid, né? Então, era só eu e ele. Eu acho que eu até já contei isso pra Joyce, né? Que eu não vinha pra casa com medo dele ficar sem ar. Então, eu ficava lá com ele o tempo todo, lavava as roupas dele lá no hospital, estendia as roupas dele embaixo da minha cama, para que eu não precisasse sair em nenhum momento e deixar ele sozinho. Então, foi um momento assim bem difícil, sabe? Depois de muitos dias, acabou que ele não conseguia, não melhorava mais a saturação, não regularizava mais, e aí ele precisou descer para UTI, né? E só depois que ele desceu para UTI, foi entubado, foi que a gente começou a receber visitas, que aí eu acredito que foi quando o negócio pegou mesmo.
E aí o pessoal começou a visitar a gente e assim, foi outro exército de oração, né? Tinha gente orando pro Belinho do sertão ao exterior. Tinha pastores subindo um monte para em consagração pela vida dele. Mas assim como manhã, Deus decidiu guardá-lo. Né? Ele era. Eu até falei para a Joyce no dia que eu contei para ela, Belinho era muito apaixonado por Jesus. Eu acho que uma das pessoas que eu conheci na minha vida mais apaixonada pelo Senhor era ele. Ele era apaixonado demais por Jesus. E eu acredito que por conta disso que o Senhor tenha guardado ele tão, para alguns, novo, né? Uhum. E assim, foi bem interessante. E muitas pessoas me perguntam, que eu acredito que seja até a dúvida de algumas pessoas que estão aqui, tipo, você não fica revoltada com Deus? Você em nenhum momento ficou triste com Deus por conta disso? E foi, eu acho que raros os momentos que eu fiquei triste, acho que só no começo dos dois, porque na verdade o meu sentimento é de muita gratidão, tanto pela minha mãe quanto pelo meu esposo, sabe? Deus ele me permitiu ter a melhor mãe do mundo, literalmente, sabe? Minha mãe, meu Deus do céu. Se eu passasse a noite aqui, eu não descreveria o quanto ela era de Torá, sabe? Na minha vida, na vida das pessoas que estavam próximas dela. Valdemir também, né? Se eu ficasse falando aqui, o quanto eu fui agraciada, tanto pela minha mãe quanto pelo meu esposo, né? Um esposo apaixonado pelo Senhor, temente a Deus, que me amava, que pastoreava o meu coração. E esse choro de verdade não é de tristeza, é um choro de gratidão a Deus, muita gratidão. Palavras não descrevem a minha gratidão pelo privilégio de ter vivido com os dois. É, Deixa eu me recompor, né? Que a pessoa. E assim, Belinho foi bem interessante, assim, porque ele faleceu. Eu acho que eu já contei isso pra Joyce na minha frente, sabe? Todos os dias eu entrava na UTI, que era a UTI humanizada, orava por ele, cantava para ele, todos os dias, todas as horas, todos os minutos. E no dia que os sinais dele vitais começaram a baixar, foi na minha frente, né? Era eu orando por ele, e a equipe médica toda ao meu redor, médico, enfermeiro, técnico, todo mundo com o olho arregalado, sem entender o que estava acontecendo. E eu com a mão nos pés dele, e orando e clamando e pedindo ao Senhor, até que todos os sinais vitais dele foram a zero, né? E aí, quando isso aconteceu, aí o médico pediu, tem como você sair pra gente fazer uns procedimentos aqui? Eu disse, tem. Aí eu saí com ele. E depois de uma hora, mais ou menos, aí chamaram, né, para comunicar que ele havia falecido. E aí eu entrei com a minha irmã. E aí eu orei para ele ressuscitar, porque eu disse, olha, pode acontecer qualquer coisa, a menos que eu não orei. E entrei, orei, minha irmã, eu ainda lembro minha irmã agarrada comigo, eu não sei se ela tá aí ainda, ela agarrada comigo. E ela quer, ele já morreu, quer. Eu disse, mas eu vou orar, porque se Deus quiser, ele pode fazer ele ressuscitar. E aí eu orei para ele ressuscitar também. E assim, uma coisa que eu queria deixar para vocês é que façam tudo enquanto as pessoas que vocês amam estão próximo. Porque eu durmo minha cabeça hoje, todos os dias, depois que eu perdi os dois. Perdi não, né? Para Jesus ninguém perde. Depois que os dois foram se encontrar com o Senhor. E eu sei que eu fiz tudo que eu podia fazer pelos dois. E eu acho que isso não tem dinheiro no mundo que pague, sabe? Então façam tudo que vocês puderem fazer enquanto as pessoas que vocês amam estão aqui, estão perto de vocês. Porque eu acho que pior do que a saudade é você lidar com a culpa de não ter feito tudo que você podia fazer. E eu sei que eu fiz isso pelos dois, tanto pela minha mãe quanto pelo meu esposo, tanto quanto por Belinho, né? Em todo o tempo eu fiquei com eles, tanto quando eles estavam bem, quanto quando eles estavam com esse momento, o tempo todo com eles, sabe? O tempo todo falando o quanto eu amava, o quanto eles eram especiais. E hoje eu posso deitar minha cabeça no travesseiro. E eu nunca pensei, gente, em todo esse tempo, mais de 2 anos, 2 anos da minha mãe e um pouco mais de um ano dele, né? Que foi 8 meses a diferença de um para o outro. Minha mãe faleceu
31 de maio e ele faleceu 9 de fevereiro. Ainda iria fazer 9 meses do falecimento da minha mãe no mês de fevereiro, quando ele faleceu. E eu nunca deitei minha cabeça no travesseiro e fiquei pensando, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Não. Porque eu sei que tudo que eu poderia fazer, eu fiz. Até ficar internada 20 e poucos dias dentro do hospital sem sair para lugar nenhum. Nenhum. Mas eu estava lá, assim, o tempo todo. E assim, a saudade a gente vai sentir sempre, porque a saudade é um privilégio de quem amou, de quem ama. Então, a saudade vai ficar sempre, sabe? Mas a satisfação de você saber que você fez tudo que podia fazer, que estava dentro do seu. Dentro do que você poderia fazer, você fez. Eu acho que isso não tem dinheiro no mundo que pague. E era isso que eu queria deixar para vocês, assim. Façam tudo, inclusive vivam tudo, um dia de cada vez, sabe? É o que eu aprendi da primeira vez, né? Que foi quando eu perdi manhã. Sabe, na terapia eu aprendi a importância, né? Do dia que eu quiser chorar, eu chorasse. No dia que eu quisesse não falar com ninguém, eu não falava com ninguém. No dia que eu quisesse ficar no quarto, eu ficava no quarto. No dia que eu também queria sair, eu procurava a gente, saía. Entendeu? No dia que eu queria falar sobre, eu falava sobre. Então eu fui aprendendo. Foi um dia de cada vez, sabe? Não foi fácil, mas é possível. E aí, depois que eu perdi Belinho, começou a mesma. E assim, foram sentimentos assim, bem diferentes, sabe? Quando eu perdi mãe, a sensação era de tipo solidão, sabe? É como se realmente aquela pessoa que cuidasse de você não estivesse mais ali. É uma sensação, né? De Belinho era como se um pedacinho de mim tivesse se desconectado. E realmente é o que é, né? Hoje eu consigo entender isso, né? Que foi o que aconteceu. Mas o Senhor, ele vai dando essa graça pra gente de vivendo um dia de cada vez. E ele vai cuidando da gente. Meu Deus, como Deus cuidou de mim todo esse período. Como Deus foi lindo na minha vida. Assim, cuidou de mim em todos os níveis. Emocionalmente, financeiramente também, com pessoas, nas horas que eu mais precisava. Porque algumas vezes, nesse período do luto, você está cercada de gente, mas parece que você está sozinha, sabe? E aí a gente só encontra o que a gente precisa realmente no Senhor. Pessoas não suprem essa solidão. Só quem supre essa solidão é Deus. Seus momentos de oração, a palavra do Senhor. E era nisso que eu me apegava, assim. Nos momentos, na verdade, em todos os momentos, mas os momentos em que eu estava mais triste, era com o Senhor que eu me agarrava. O versículo de Salmos 46:1, né? Eu tinha até escrito aqui. Eu sei de cor, mas agora deu branco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E eu de verdade aprendi o que é esse socorro bem presente na angústia. Eu só conhecia de ler. Hoje eu conheço de viver. O que é socorro bem presente na angústia. Hoje eu sei como é isso vivendo. Vivendo de verdade, sabe? E é muito interessante assim o cuidado de Deus com os mínimos detalhes, sabe? Nesse período, depois do falecimento de Belinho, eu sempre tive um sonho de ir para. Eu nem programei isso, mas senti agora de Deus de falar. De ir para a Estância Paraíso, né? Que é da pastora Zenete Rodrigues, lá em BH. E aí, eu sempre sonhei para esse lugar. Eu consegui ir depois que eu fiquei viúva, sabe? O Senhor proporcionou, né? Eu não consegui. O Senhor proporcionou para ir, porque Ele sabia que esse era o período que eu precisava estar. Né? Eu tentei ir diversas vezes e não dava certo. Quando eu tinha dinheiro, eu não tinha tempo. Quando eu tinha tempo, eu não tinha dinheiro. E ele proporcionou o dia certo, o tempo certo, porque ele sabia que eu precisava desse momento. Eu precisava ser cuidada, sabe? É porque às vezes fica tão difícil você falar para as pessoas que cercam você, porque elas sofrem junto com você. E às vezes você não quer fazer com que elas sofram, né? Nesse momento. E aí, quando você vai para um lugar assim, é quando você realmente descortina sua alma, né? Você mostra realmente a realidade, como você está. Então, foi muito precioso para mim, esse período, sabe? Só um momentinho. O negócio tá caindo aqui. E aí, quando eu fui nesse processo da Chance Paraíso, foi muito bom para mim, de forma individual mesmo, agora, como pessoa, porque foi quando eu identifiquei. Aí já entra outro processo, né? Depois de viver um dia de cada vez no luto,
eu comecei a viver um dia de cada vez para mim mesma. Eu comecei a reaprender, né? Porque quando a gente passa pelo luto, no começo a gente começa a sobreviver. É como se a gente não vivesse, a gente fosse sobrevivendo aos poucos, sabe? A gente vai aprendendo a sobreviver e depois a gente começa a viver. Isso leva um tempo. E aí, depois da Estância Paraíso, Deus literalmente tratou, curou, cuidou de mim de uma forma muito especial. Foram 7 dias, né? Então, deu tempo, bastante tempo para a pessoa ser cuidada. E depois disso, eu comecei um novo foco, né? Que foi na minha própria vida, assim, sabe? Foi no processo de reeducação. Eu pesava 104 quilos quando eu fui para a Estância Paraíso. Hoje eu estou pesando, eu acho que 82, aproximadamente. Mais de 20 quilos eliminados, graças a Deus, porque é uma guerra, literalmente, sabe? E foi quando eu comecei esse processo de reeducação, né? Entender que eu precisava agora cuidar de mim, sabe? Manhã já estava com o Senhor, Belinho também já estava com o Senhor, e aí eu precisava cuidar de mim. Precisava colocar um novo foco. E precisava começar a viver de novo um dia de cada vez, né? Porque nesse processo de reeducação não é fácil. E é necessário realmente viver um dia de cada vez, sabe? O tempo que você consegue manter, né, a reeducação direitinho, mas vai ter dia que você vai cair, vai comer algo que você sabe que não é tão legal. E no outro dia você retoma, porque é um dia de cada vez, entendeu? Não tem muita pressão, né, sobre essas coisas. E outra coisa importante que eu queria falar para vocês também é a importância da terapia, né? Quando a gente está passando por alguns momentos difíceis. Eu queria deixar bem claro assim que tem gente que está passando por momentos difíceis, às vezes está precisando, às vezes tem condição de pagar, mas não se permite. Acha que não é para ela, que não deveria, porque é psicólogo, porque, enfim, tem gente que também precisa de um remédio para ajudar e também não se permite, porque eu não sou doido, porque eu não quero tomar remédio, e às vezes é necessário, sabe? Eu tomo um remédio todos os dias, desde esse período que eu comecei a ser acompanhada. Eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso. Faço terapia já tem mais de um ano, daqui a um tempo vai fazer 2 anos. E o quanto é resgatador, sabe? A palavra é essa, é um resgate para a minha vida toda semana. Eu acredito que seja um dos melhores dias para mim da semana. É o dia que eu vou para minha terapia, porque é um dia que eu zero, literalmente, Uhum. sabe? Então, assim, se você tem condições, se você acha que você está precisando, faça, busque. Não faça com qualquer pessoa, busque indicações. A minha terapeuta, ela é cristã. Ela é uma bênção mesmo, um instrumento de Deus na minha vida. Quantas e quantas vezes eu realmente fui resgatada. Por isso que eu digo que para mim é um resgate, né? Que eu cheguei no fundo do poço, eu era resgatada e aquilo ali era o combustível que eu precisava para continuar a semana, sabe? E a medicação também. Eu vou agora, esse mês, para voltar para o psiquiatra para ver se eu já posso começar a tirar, sabe? Hoje eu já sinto que já dá para começar a tirar, mas eu também não tinha problema de tomar, porque se a gente sabe que a gente está precisando, não tem problema. Não tem problema por conta de pessoas, não tem problema muitas vezes por nós mesmos. A gente precisa realmente saber até onde a gente pode chegar e até onde a gente precisa de ajuda. E eu acho que é basicamente isso. Enfim, esse é um pouquinho, só um pouquinho, né, da minha história. Eu acho que eu só contei para vocês 2 anos, de 2 anos para cá. Eu espero que vocês possam ter sido alcançados de alguma forma. O que eu quero deixar para vocês é que vivam um dia de cada vez, coloquem diante do Senhor todos os dias, mergulhem em Deus, mergulhem na palavra de Deus. Mostrem para Deus quem vocês são mesmo, sabe? Eu acho que a melhor coisa é quando a gente mostra para Deus quem a gente é, sem máscara, sem capa. Até porque ele nos conhece, ele só quer a disponibilidade, né, do nosso coração, de mostrar para ele quem a gente é. Mas o que me fez. Muitas pessoas falam o quanto você é forte, o quanto. Na verdade, eu não sou forte. Deus é forte em mim, sabe? Deus é forte em mim. Se não fosse Ele, eu não teria passado por nada disso. Eu não teria conseguido passar por nada disso.
entendeu? Só que eu precisei me apegar com ele mais do que qualquer outro período da minha vida, buscar ele de manhã, de tarde, de noite, quando eu precisava, de madrugada eu acordava. Então, era meus momentos de oração, era meus momentos de adoração, era meus momentos de leitura da palavra. Isso que me sustentou. Se eu tivesse me apegado a pessoas ou a coisas, eu não teria conseguido passar por 2 lutos em 8 meses. Entendeu? O que fez eu conseguir foi literalmente Papai do Céu. Foi esse momento de realmente me dedicar a buscá-lo com toda a intensidade do meu coração, com toda a largura, com toda a profundidade. E é isso que eu deixo para vocês, sabe? Que vocês busquem o Senhor, vivam um dia de cada vez. Não tem para que a gente se apressar. Hoje em dia, gente, todo mundo vive numa aceleração terrível, uma aceleração terrível. Então, não viva nessa aceleração. Comece a pedir para o Senhor e desacelerando você, desacelerando a sua vida. Curta as pessoas que vocês amam. Não coloque trabalho como prioridade, não coloque pessoas como prioridade muitas vezes. Coloque sua família como prioridade, coloque o Senhor como prioridade. Não troquem a prioridade das coisas, porque a gente nunca sabe o dia da manhã. Nunca sabe. Manhã, Papai do Céu guardou com 55 anos e Belinho foi com 34 anos. Então, assim, eu jamais imaginei que minha mãe fosse falecer tão nova, porque minha avó, a mãe de manhã, hoje vai fazer 82 anos, agora em agosto, sabe? E Belinho com 34 anos. Então, a gente nunca sabe o dia da manhã. Então, aproveite as pessoas, ame as pessoas, tenha tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Entendeu? Isso é que fica. Isso é a prioridade. E aprendam a viver o dia de cada vez. E eu estou ainda nesse processo, viu? Eu estou aqui hoje com vocês e meu pai está internado. Minha irmã está lá com ele, viu? E eu continuo vivendo o dia de cada vez. Eu até nem falei para a Joyce, porque a semana passada ela terminou cancelando a live, porque Paulo já estava nesse processo, né? E eu disse, eu não vou falar, porque Deus está no controle de todas as coisas. Se ele permitiu que fosse marcada essa data, eu vou estar nesse momento e vai continuar. E nada mais justo, né, do que falar sobre um dia de cada vez enquanto eu estou vivendo isso. Porque enquanto eu estou aqui, ele está lá no hospital internado, minha irmã está lá com ele, e eu sei que Deus está cuidando de todas as coisas. Porque a própria palavra dele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Então não adianta a gente tentar dominar as coisas, né? Que a gente não vai conseguir. Tudo está no controle dele. Eu já aprendi isso na prática 2 vezes. E agora eu escolho realmente colocar nas mãos dele, que eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Para fazer o que eu não consigo fazer. Né? Como a própria palavra dele fala, que ele é o Deus do impossível. Então, o possível a gente está fazendo, eu e minha irmã. E a família, tá todo mundo chegando junto, graças a Deus. Mas o impossível só ele faz. Então tá nas mãos dele, literalmente. É isso, gente. Eu espero que vocês possam ter sido alcançados, nem que seja um pouquinho, pelo meu testemunho desse período, né, da minha vida, desses 2 anos. Foi na hora, não foi, Joyce? Foi. Eu queria, eu queria trazer assim algo que eu acredito que quem está aqui acaba sendo ministrada muito com o respeito que você tem com a sua história. Você traz a tua história de dor com muito respeito. Eu acredito que isso é muito, muito precioso. É a gente ver. É fácil a gente celebrar as nossas histórias de vitórias, de conquistas, não é? Colocar um sorriso no rosto, contar para tantas pessoas, publicar aquela foto. É porque a Aquele... gente não é ensinado a perder, né? A gente só é ensinado ao tempo de bênção, né? Mas a gente não é ensinado a Exatamente, passar pelo tempo de tribulação e pelo tempo de luta. E pelo tempo de luto também. exatamente, exatamente. Então, assim, você ter um respeito com a tua história de dor, eu acho que é o que marca essa live hoje, sabe? A gente não consegue sentir de você um desprezo, uma, uma, um sentimento negativo, pesado com as tuas percas, porque perder uma mãe e perder um esposo
Eu acredito que é uma das percas, além de filho, né? Tem a questão do filho. Eu acredito que toda perca ela é dolorosa, ela é difícil de viver. Mas de uma mãe, de um marido, de um filho, e você conseguiu, assim, você tem conseguido vivenciar a tua história com muito respeito. E isso é milagre. Eu tenho dito, eu falei isso hoje no nosso story. Quando você consegue viver a tua história de dor, encontrando a bondade de Deus, é milagre, porque é É. muito difícil você enxergar a bondade de Deus quando a gente perde, quando falta, quando tem que ir embora, e você consegue ver isso. E outra coisa que eu queria trazer, que eu acredito que fica muito exemplo para a gente aqui como mulheres, é o seu cuidado com você dentro dessa história, né? Eu tenho presenciado todo o mover que Deus tem feito em Kerly como mulher e como ela tem se disposto, né, ao cuidado de Deus. Ela não parou, ela não desistiu dela. Ela falou aqui pra gente, para quem chegou aqui depois, que ela emagreceu quantos quilos, Karen? A última vez que eu vi foram 22. Pode ser que tenha já chegado a 23, por aí já. Gente, ela perdeu 23 quilos e não foi uma perca de sofrimento, né, Kareli? Não, Ela não perdeu porque estava sofrendo, porque estava numa depressão. Ela decidiu agora cuidar da história dela. sim. E isso para a gente precisa trazer muito isso para a nossa história. Talvez hoje nós não estamos vivendo uma história de luto como a de Karen, mas quantas histórias e vivências tristes nós temos e a gente desiste, e a gente desanima, e a gente não quer se levantar, e a gente não quer se relacionar, porque a história foi de dor. Então, eu admiro muito essa postura do teu cuidado com a tua história. E eu acredito que isso fica como um conselho, uma mensagem muito poderosa para nós mulheres. Então, independente da tua história, Amém. independente do que você já viveu, não desista da sua história, da sua vivência, a partir do que houve. Eu estava falando que na nossa última live, né, que a gente teve com Luana semana passada, retrasada, ela falou algo muito forte e cabe para nós. Nós não somos resultado de uma tragédia, né? De uma história de dor, de um não. Nós somos resultado de um milagre, porque nós sobrevivemos a partir daquela história. E Isso. quantos ensinamentos a gente traz a partir do que a gente viveu. Então, Kerry, eu quero te agradecer e eu quero te dizer aqui que Deus vai usar a tua história para alcançar muitas mulheres, Amém. muitas mulheres. Eu acredito que vai vir um romper de Deus na tua vida de uma forma muito Amém. Jesus. tremenda, porque as pessoas precisam te ouvir. Porque É, essa existem foi muitas mulheres a primeira prostradas no vez e não é luto. fácil, né? Eu acho que tu Oi? já sabe. Eu tô dizendo, essa foi a primeira vez e não é fácil, né? Essa coisa Eu sei, da- eu sei. Mas Mas amém. Deus sabe que eu tô disponível, né? tem muitas mulheres prostradas nos seus lutos. Sim, E Deus nunca vai nos permitir passar por algo e ficar só em nós. A gente sim, sim. passa por algo, mas para ensinar para outras, para mostrar o caminho Rapidinho. para Tô com a outras. escola, né? Professora, só um momento. É, Joyce, outra coisa bem interessante agora que veio na minha mente foi a questão de empatia, né? E assim, às vezes a gente acha que a gente consegue se colocar no lugar do outro. E a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, porque a gente nunca vai conseguir ter noção da dor que o outro passa. Mas eu posso dizer para o outro que eu estou com ele, sabe? Eu nunca vou poder dizer assim, eu Exato. sei a dor que você passa, porque ainda que seja da mesma coisa, por exemplo, outra pessoa que perdeu a mãe, as dores ainda assim são diferentes, mas eu posso dizer para ele, eu não sei como é a sua dor, mas eu estou aqui com você. Se você precisar simplesmente de alguém para ficar calado aqui do seu lado, eu estou aqui. Então, isso é muito importante também, sabe, nesses momentos, porque às vezes as pessoas não sabem como se portar. E às vezes não precisa mesmo que você diga nada, que você só chegue e dê um abraço, que você só chore junto com a pessoa, que você só diga se você precisar de alguém para tomar um café, eu tô aqui, alguém para não falar nada, eu tô aqui.
sabe? Mas o conceito de empatia para mim ficou diferente também depois das perdas, sabe? Eu consegui entender isso, que empatia, eu estou com você, não eu estou no seu lugar, porque eu nunca vou conseguir ter dimensão, né, do É que é ficar com isso, você. é verdade. E como não viver uma história de dor e permanecer do mesmo jeito, né? Eu acho que Hum. ninguém fica igual. Ninguém fica igual. Então, eu queria muito te agradecer, Kelly. Eu queria agradecer a todos que estão aqui na nossa live, que ficaram aqui até o final. Também você que vai assistir depois. Kelly é muito preciosa. Continue orando pela vida de Kelly, por tudo que Deus ainda vai realizar na vida dela. Eu acredito que daqui a um tempo, Kelly, você vem aqui novamente contar as grandes novidades que o Senhor tem feito Amém. na tua vida. Se você crê Amém. nisso, diga amém aí no, no, aqui nos comentários. E nós A gente abençoamos a vai vida ficar de com coração. Kelly, o Amém. seu coração, o seu emocional, a Hum. sua vida financeira, o teu ministério, que haja um desatar de Deus. Amém. Eu sei que ela tem vivido coisas tremendas, porque a gente Dá para outra escuta, né, live. Kelly? Mas Deus ainda fará muito mais. Então, eu Amém. agradeço vocês que estiveram aqui, agradeço Kelly pela disponibilidade de se abrir, de se expor. O Senhor vai usar a tua história de dor para realizar Amém. muitos milagres. Amém, meu Amém. amor. Eu te Te amo amo. muito. Você é Eu muito amo mais. preciosa na minha vida. Eu amo Valdemir em você. Sim, É, eu não vou falar verdade. muito, senão eu fico emocionada. E ele amava você demais, você Falar sabe de Val, disso. falar de Val mexe muito comigo. Eu sinto muita falta dele, de verdade. E Muito olhar para precioso. você é como se eu É. sentisse, sabe, uma partezinha dele em Sim. você. Então eu te amo mais ainda hoje. É um amor duplo. E eu Eu vou acredito carregar que isso. muitas pessoas sentem isso. Hã? Sim, sim. E eu vou carregar isso, sabe? É uma das coisas que eu aprendi nesse caminho, né? Que nada do que veio através da vida dele para mim vai ser perdido. Onde eu tiver, eu vou carregar. É Foi isso mesmo. muito ensino É, com a vida. Não é precisou isso que mesmo. muitas coisas fossem faladas, precisou que as coisas fossem vividas. E eu aprendi muito através da vivência Verdade. dele. Verdade. Então, eu te agradeço. Sinta-se abraçada, cheirada, amada. Conte conosco. Quero E pessoalmente. mais para frente a gente vai te ouvir. Tenho certeza. Amém? Gente, eu vou Obrigada. terminar essa live, porque senão a gente não deixa gravada. Mas Aí daqui a pronto. alguns 15 dias a gente tem outra história aqui. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E um Amém. cheiro.